às vezes fica vendo coisas que, né, assim, não é besteira, mas a gente às vezes fica vendo coisas que não edifica, assistindo um jornal, assistindo um filme, não traz edificação. Então às vezes eu prefiro ouvir um podcast abençoado de uma palavra, de um testemunho. É o que edifica, irmãos, a Bíblia diz isso. Por isso que muitas pessoas estão desanimadas da vida, porque fica vendo um monte de negócio que não edifica. Aí vai ter força para quê? Mas quando você começa a ouvir coisas boas, você é fortalecido. E nessa noite eu quero que os irmãos abram sua Bíblia, para a gente chegar na quinta-feira aqui, irmãos. Eu fico às vezes horas, 5, 3, 4 horas, lendo e relendo, para trazer aqui pelo menos 1 hora de estudo, né? A gente fica 4, 5 horas, porque a preocupação nossa é trazer uma palavra que seja verdadeira. E eu procuro, né, ser o mais sincero possível, porque a grande responsabilidade de quem prega é de pregar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, nós vivemos um tempo onde muitas heresias, doutrinas de demônios e por aí vai, mas a gente, vamos, na medida do possível, que o Espírito Santo vai nos conduzir, conforme a sua palavra. E eu creio, em nome de Jesus, eu creio que essa igreja será uma igreja como já tem sido, vai ser muito melhor ainda, uma igreja amante da palavra de Deus. Porque o maior avivamento, irmãos, não é quando a gente às vezes, né, se alegra, mas o avivamento vem pelo ouvir. Por isso que Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11. Glória a Deus. Se nós formos pegar aqui no primeiro versículo, vai falar sobre a excelência do amor, mas eu quero falar sobre a jornada da maturidade espiritual. 1 Coríntios 13, versículo 11, está ali. Quem achou diz: eu vou morar no céu. Espera aí, para ficar bonita a foto, né, mano? Hoje é só um milagre. Tá bom, já casei já, irmão. Glória a Deus. Vamos lá? Ó, versículo 11. Quando eu era menino, em outras palavras, em outra tradução diz: quando eu era criança, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E você senta glorificando a Jesus nessa noite. A temática dessa palavra, a jornada da maturidade espiritual. Propriamente eu estou incluso nisso, e quando eu estava meditando, Deus falou fortemente no meu coração. No decorrer da vida cristã, a gente tem que crescer. A gente não pode ser toda a vida um menino em corpo de um adulto. Nós vemos aqui propriamente a palavra do apóstolo Paulo. Ele vai expressar esse termo. Quando eu era menino, ou em outras palavras, quando eu era criança, eu agia como criança, pensava como criança. Mas agora que sou adulto, perceba que a mentalidade dele muda. Ninguém é criança para toda a vida. Costumeiramente, às vezes eu falo, e hoje meditando, eu falei, puxa vida, né? A gente fala assim, puxa, eu queria voltar a ser criança. Mas, irmãos, que bênção, eu casei, meu sonho era casar, Deus me deu uma esposa maravilhosa e me deu 2 filhos. Aí a gente, puxa, eu queria voltar lá como era criança. Isso é mentalidade de menino. Isso é mentalidade de criança. Nós já estamos maduros. Aqui a gente vai aprender algumas lições. E no decorrer dessa vida cristã que a gente toma tentando chegar lá até o fim. É mais ou menos, só um exemplo aqui, uma metáfora para você entender. Alguém que saiu
da casa dos seus pais. E de repente, né, como a gente costuma meramente ver, ou ouve, foi quebrado, né, foi cortada aquela aliança. E de repente, ou vice-versa, né, isso serve para tanto para o homem quanto para a mulher. E de repente a mulher fica ali na casa da mãe, é agir como criança. Porque a gente costuma ouvir que quem casa quer o quê? Casa. Eu falo por experiência própria, irmão, quando nós nos casamos, a minha esposa, ela era assim. Costumeiramente ela estava na casa da mãe, e eu na época ainda, nós era muito novo ainda, só para você entender isso aqui. E eu saí de fato da casa da minha mãe. E ela vivia ali, ela era imatura, como que diz, né? Era uma menina. E aí um belo dia eu estava já saturado, já estava já exausto já por aquela situação. E às vezes dormi sozinho em casa, e aí um belo dia conversando, eu falei, olha, eu casei para ter uma esposa e a gente viver junto, não. E ali nós nos alinhamos, e durante a vida, um casamento é uma construção, porque eu escolho amar. O João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor é uma escolha, eu escolho. O amor não é um sentimento que simplesmente aquele sentimento como uma paixão, né? Como a palavra paixão, ou como já me lembro do abençoado lá que saiu com a Dalila. Me ajuda a pregar aí, irmão. Sansão, isso. A Bíblia diz que Sansão enamorou. A palavra enamorou quer dizer apaixonou. E como tem um provérbio do mundo, que o amor é cego e a paixão é caolha. Sansão apaixonou de maneira que caiu no laço de Satanás. Mas a Bíblia diz aqui que o amor, ele tudo sofre, tudo crê. E nesse inteirinho da vida cristã, do meu casamento, só para a gente entrar aqui dentro dessa palavra, não está fugindo, só para você entender. A gente teve que sentar, alinhar, conversar. E hoje nós estamos aqui. Deus, naquela época, Deus usava muito as pessoas dizendo, olha, um dia eu vou levantar vocês dois, e vocês vão aconselhar muitas pessoas, casamentos. E hoje se cumpre essa palavra. Porque eu decidi, e é todo dia a gente decide. Ah, pastor, casamento, tem gente, o jovem quer casar, maravilha. Mas é uma construção. É todo santo dia. Isso serve na sociedade. Eu tenho que querer mudar. Se eu não mudar, não tem como. Eu aprendi que a mudança primeiro que eu quero no mundo, no outro, tem que acontecer em mim. E hoje, graças a Deus, nós vivemos muito bem. Eu falei uma vez na escola dominical, irmãos, eu era feliz. Vocês vão rir. E tinha um irmão, eu falei assim, ó irmão, eu era feliz. Quando casei, eu fiquei mais feliz ainda. O irmão caiu na gargalhada. Eu falei, o que você está rindo? E graças a Deus eu vivo isso na minha vida. Porque 21 anos de casado. Com a mesma mulher. E com sonhos que Deus nos deu e tem realizado na nossa vida. Por isso que o amor, Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse todos os meus bens, nesse mesmo capítulo aqui, se você quiser ler, se não tivesse amor, de nada serviria. Então eu escolho todo dia amar a mesma pessoa. Você está entendendo nessa noite? Eu escolho todo dia a dar certo. Porque as pessoas imaginam que casamento já vem pronto, né? Aquele negócio, aquele presentão. E você diz, eita maravilha. Ei, mano, não é assim não. Todo dia você tem que fazer o negócio dar certo. Às vezes acontecem os negócios, uns problemas, e você tem que fazer acontecer. E chamar Jesus para o meio do relacionamento. Mas vamos lá.
Hoje vamos mergulhar em um versículo que é um divisor de águas. A compreensão da vida cristã, Paulo fala sobre o amor, não como sentimento, mas como uma série de ações e práticas. Por isso que Deus decidiu, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal forma que deu. E eu costumo dizer que o amor entrega. O amor é uma entrega. Por isso que graças a Deus nós estamos aqui, porque um dia Deus decidiu nos amar. Mesmo nós não o conhecendo, Ele já apontou o dedo dizendo: eu te escolhi. Ô irmão, você não é projeto falido, você é obra do Deus vivo. Você não é obra do acaso, ou muito menos a imagem por aí que diz aí na escola, a imagem de uma... Você é imagem e semelhança do Deus que fez os céus e a terra. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Mas vamos lá, agora o negócio vai apertar. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei homem, deixei para trás coisas de criança. Às vezes eu vou falar por mim que eu não sou anjo e não sou perfeito. Quando eu estava meditando aqui, apanhei muito. Porque quantas das vezes eu agi de uma maneira tão infantil, como menino, como criança. Agi como criança, porque a criança, ela não tem um discernimento do adulto, ela age no calor da emoção. Quantas das vezes eu me pego assim? Estudando hoje, eu falei: Jesus, é vivendo e aprendendo. Eu nunca sei de tudo. Se eu soubesse tudo de Deus, Ele não era Deus. Porque a criança é assim, é diferente da gente, do ser humano homem. Estou falando pessoa madura, irmãos, que raciocina, pensa. Por isso que tem muita gente entrando em problemas, porque quando surge um problema, ao invés de pensar, analisar, aí já coloca para fora e de repente entrou em um problema, tomou problema de pessoas que não era para tomar, e de repente a pessoa que estava no problema, você se encontra num problema. Por quê? Porque você pegou a prova com a mão. Por isso que Paulo diz: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, eu brincava. Hoje já não. Hoje a minha mentalidade é outra. Por isso que Romanos 12 é uma metanoia, é uma mudança de mente. Quando não tem uma mudança de mente, a gente fica no mesmo lugar, não muda, passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, não tem mudança. Por isso que hoje eu falo isso aqui direto. Hoje nós estamos vivendo um tempo, a Bíblia está se cumprindo, que os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos. Quem era para dar exemplo está dando um mau exemplo, e quem está começando agora na fé está dando um exemplo. Os antigos, que era para nos dar uma lição, tem sido pedra de tropeço no caminho de muita gente. E Deus quer que a gente seja o quê? Seja verdadeiro, sincero, não impulsivo na hora. Porque tem gente que quer que você dê a resposta na hora, irmão. E aí, às vezes, na hora não vai prestar. Pensa um pouco. Calma. Você pode esperar um pouquinho? Depois você pensa, para depois você não ficar... Depois você tem que refletir mais ainda, porque você lançou. Depois de lançado, não tem como voltar atrás. É igual quando derrama água. Não tem como você pegar aquela água de volta. Apenas você vai ter que enxugar o que derramou. Assim as nossas palavras, depois de lançada, não tem como voltar, tem que sustentar. Mas vamos lá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava. Isso fala de infantilidade, irmãos. A gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. Nós não podemos ser crentes infantis, como Paulo diz. Depois lá na frente nós vamos ver. O povo de Corinto, o povo era tão infantil, que ele vai dizer: olha, não é toda a vida que eu vou tratar vocês com leite. Vocês precisam de um alimento sólido. Você imagina, irmão? Por isso que a Bíblia diz: não se pode deitar vinho novo em odre velho. Por quê? Se deitar vinho novo em odre velho, o vinho fermenta e o odre velho vai se quebrar. O que quer dizer com isso? Mentalidade velha, que não muda. Vamos de Bíblia?
Renovai a vossa mente, transformai-vos pela renovação da mente, para que experimente qual é a boa, perfeita e vontade de Deus. A vontade de Deus é o melhor para nós, só que nós temos que entrar no centro da vontade de Deus. Você quer a vontade de Deus, que seja uma bênção na sua vida? Quer ter um relacionamento feliz? Tome as decisões certas. Quer ter um casamento abençoado? Chama Jesus. Chama Jesus para o meio. Porque hoje, na grande maioria, muitos entram em problema porque não tem um relacionamento, não tem conversa. E nós não podemos ser resistentes, irmão. A gente temos que ser sensíveis. Porque Gálatas 5:22, que o gomos do Espírito é o quê? Mansidão, temperança, longanimidade, bondade, fé. Contra isso não há lei. Olha que interessante. Mas as obras do Espírito, as obras da carne, mais lá embaixo você vai ver, ou mais lá em cima, né? São o quê? Inveja, raiva, discórdia, e vai. Por isso que a gente tem que ter mansidão, ser um crente temperado. As nossas palavras têm que ser com tempero. Como tempero, pastor? Com sabedoria. Por isso que a palavra diz que a palavra branda faz o quê? Desvia o furor. Sabe quando está aquele caos, aquela guerra? Não adianta fermentar mais ainda. Não adianta alterar a voz. Não adianta aumentar, porque vai infernizar, vai ser um inferno. O que eu faço, pastor? Fica com a Bíblia. A palavra branda desvia o furor. Virar outra face às vezes é ficar quietinho e mudinho, irmão. Como o reverendo Osmar, que descansa no Senhor. É melhor ter paz do que às vezes ter razão. Tem muita gente querendo ter razão e entrando em problema. É porque eu sou assim, eu morro assim, e eu não mudo. Ô, meu irmão, você é uma nova criatura em Cristo. Se você ainda diz que é uma nova criatura em Cristo, age dessa forma, é porque você não nasceu de novo. Não, porque eu nasci assim. Minha esposa me conheceu assim. Oh, não, você teve um encontro com Jesus ainda não, porque o dia que você tiver um encontro com Jesus, sua vida será uma vida transformada. Lembra de Paulo, ou Saulo, né? De Tarso, perseguidor, homem ruim, mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada. Eu nunca vi alguém que teve um encontro com Jesus continuar na mesma, porque no dia que tiver um encontro com Jesus, aleluia, ele pensa como Jesus pensa. Quando eu era, olha que interessante, quando eu era e quando tornei, quando eu era passado e me tornei o que sou agora. Isso é lindo demais, irmão. Quando eu era e quando me tornei, Paulo estabelece uma linha do tempo, um antes e um depois. Se eu fosse perguntar, como que você é hoje? Quem era você lá e quem é você agora? Era o nervosinho lá do passado ou é o pacificador no presente? O que tem mansidão, o que tem temperança, o que é longânimo. Porque a Bíblia diz, nós podemos até se irar, porque isso nós somos ser humano, mas nós não podemos pecar. O pecar é ação. Posso mirar, posso ficar bravo, meu Deus do céu, tem misericórdia, mas a ação, quando eu ouço algo que às vezes me confronta e eu quero tirar satisfação, a ação é o pecado. Por isso que a palavra pecado quer dizer errar o alvo. É quando eu deixo de ouvir a palavra, os estatutos do Senhor. Coloque para mim, fazendo favor, Salmo 119, 165. Olha que lindo isso aqui, irmão. Isso aqui é maravilhoso. Esse texto é maravilhoso. Uma hora nós vamos falar sobre isso aqui, mas só para você entender. Olha esse texto. Salmo 119, 165. Louvado seja Deus. Eu tenho que fazer um óculos, irmão. Ali já está meio... Vocês vão ler, tá? Vamos lá? 1, 2, 3. Deixa aí.
O quê? É pouca paz? Muita paz tem os que amam a tua lei, ou instrução, ou a tua palavra. Para eles não há tropeço. Oh, meu Deus do céu. Irmão, a palavra dessa aqui, irmãos, olha, não tem capeta, não tem demônio, não tem barreira, não tem. Muita paz. Sabe quando a gente está lá no trabalho, de repente, aquela pessoa fica querendo tirar a tua paz, você fala, oh meu Deus do céu, guarda esse versículo aí. Muita paz para quem ama a palavra de Deus. O diabo está tentando tirar a tua paz através de alguém lá no teu serviço, e você diz, o diabo fica cutucando o dia todo, sei lá, caminhando eu vou, mas esse crente não sai do sério. Mas não é a Bíblia, irmão, eu estou pregando a Bíblia. Ah, pastor, eu não consigo, irmão, meu Deus do céu, fica com a palavra, fala, Senhor, faz como o Salmo 119, eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ô irmão, vamos aqui uma receita para nós. Quer vencer? Guarda a palavra. Irmão, eu imagino a cena, alguém cutucando lá, tentando tirar a tua paz, você lá. Quem que vai ficar endemoniado, mas ficar mais perturbado é ele. Porque quem tem muita paz, que ama a palavra de Deus. Então guarda a palavra, crente. Guarda a palavra, porque a palavra de Deus é fiel e poderosa. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como espada de 2 fios, porque ela penetra entre juntas e medula e é apta para discernir a intenção do coração. Ô irmão, eu sempre digo isso e eu falo com conhecimento de causa. Quando nós guardamos a palavra, não tem depressão. Deixa aí. Não tem depressão, não tem nada. Porque a palavra do Senhor é mais, olha que interessante, penetrante. Ela vai aonde? Ela vai entre a divisão da alma, eu não sei aonde é, mas vamos pela palavra, ela vai lá na divisão da alma. Eita, aí a depressão querendo tomar, e a palavra de Deus vai lá e a Bíblia diz também que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Aqui para nós, quando aquele coração duro que você clamou e está clamando, e você diz, meu Deus, até quando, Senhor, eu vou orar por ele? A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. De repente aquela pessoa vai dizer, eu quero ser crente, eu vou para a igreja. Aí você fica dizendo, o quê? Será que eu ouvi direito? Porque a palavra do Senhor é poderosa. Porque muita gente está capengando na fé porque não guarda a palavra. Vive de emoções, emoções passarão céus, passarão terra, mas as minhas palavras não vão te passar. A igreja, ela é vencedora quando esconde e vive a palavra. Por isso que Satanás usou a palavra dizendo, Senhor, está escrito, lança daqui para baixo. Jesus diz, está escrito também, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Oh glória. Quando me tornei homem, vamos voltar. O verbo aqui tornar-se indica uma mudança de estado, irmão, não acredito. O verbo aqui tornar ou mudar é uma mudança de estado. Eu era cachaceiro, agora não sou mais. Eu era bebum, agora não sou mais. Eu era drogado, agora não sou mais. É a palavra. Oh, irmão, você não tem noção. O nosso Deus é tão maravilhoso e poderoso, você não tem noção. Eu sempre digo isso, no dia que a igreja, aleluia, entender, aleluia, o que é vir adorar a Deus, vai querer estar todo dia na igreja para ouvir a palavra do Senhor. Por isso que vai chegar um dia, e a Bíblia diz, e vagabundos correrão de um lado para o outro, querendo ouvir a palavra, mas será tarde demais, porque eu não vou estar aqui, e a igreja não vai estar aqui. Enquanto isso, meu irmão, fica firme. Quando eu era e quando me tornei, fica com você aí. Lembra quando você era e o que se tornou? Um vaso precioso na mão do oleiro. Você pode dar glória.
Aleluia, você era um vaso quebrado, rachado, trincado. O diabo olhava dizendo: vai morrer drogado, vai morrer na prostituição, vai morrer no crime, vai morrer bebum. Aí Deus diz: não vai morrer não, porque eu vou comprar com meu sangue e vou remir ele. Eu vou chamar pelo nome, vou transformar e fazer dele um pregador da minha palavra. Eu sinto graça de Deus nessa noite. Quando me tornei, tornar-se indica uma mudança de estado, uma transformação que foi concluída. Não é algo que começou, puxa, e não terminou. Irmão, por isso que a Bíblia diz: aquele que começou em vós, Filipenses 1:6. Aquele que começou em, olha que interessante, em vós, a boa obra aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é um desejo vago, mas é uma realidade na vida do crente. Agora, qual é as marcas da imaturidade, irmãos? Coisas de criança. Sabe aquela infantilidade que a gente às vezes vê em algumas pessoas? Que eu já também agi assim, que eu não sou anjo, já falei. Que a gente sabe, aquela infantilidade, a gente age como no calor das emoções. Fala o que não era para falar. Mas quando a gente começa a dizer: Deus, eu não sou mais criança. Eu agora sou homem. Eu já fui criança. Você está entendendo, igreja? A gente não podemos viver toda a vida, irmãos. Me perdoa a expressão, debaixo da saia da nossa mãe. Dependendo dos outros, né? A gente não pode viver toda a vida lá. Aí as pessoas dizem: mas puxa, mas não sai de lá, meu Deus do céu. Tem que crescer uma hora, pelo amor de Deus, não é possível. Tem que amadurecer. Senão a gente vai ver toda a vida um crente infantil, que não tem experiência com Deus, que só vive de contar o passado dos outros, das bênçãos dos outros, e nós não temos experiência com Deus. Porque não temos relacionamento com Deus. Por isso Mateus vai dizer, 7:23, muitos me dirão: Senhor, eu fiz, mas é porque nunca se relacionou, como eu falei semana passada na ceia. As nécias, o texto vai dizer: estava se apagando, não que apagou, estava, ou seja, gradativamente. Poderia ter condição ou teve oportunidade de buscar mais azeite, mas estava se apagando, não estava nem aí. O que representa é a preocupação, a maturidade. Eu preciso buscar. Porque, vamos lá, ó, Atos 2, eles estão orando, lembra lá? Todos estão reunidos, 120 crentes, eles estão reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. Só que não é porque eles foram cheios no capítulo 2, que no capítulo 3 eles não vão buscar. No capítulo 3, Pedro e João estão subindo junto ao templo. Isso aqui é lindo, ó. Não é porque eles foram cheios no dia e no outro diz: no outro dia não precisa não, o mês que vem não precisa não, eu vou ficar de boa agora. No capítulo 3, a Bíblia diz que eles estão subindo juntos ao templo. A hora da oração, a nona tarde da bênção. E de repente, o paralítico olha para ele e diz assim: olha, dá uma esmola. Dá uma esmola. Ele diz: olha, para quem? Para nós. Só pode dar alguma coisa para alguém quem tem. E olhando para eles, esperando receber, eles dizem: eu não tenho prata, mas não tenho ouro também, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que eles tinham? Eles tinham uma vida cheia do Espírito. O que eles tinham? Eles tinham uma vida cheia do Espírito. Não é porque foram cheios no 2, que no 3 eles não precisam. Então eles vão no 3, vamos orar, vamos clamar. E a Bíblia diz que Pedro, tomando pela mão, disse: levanta e anda. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que ser constantes, sempre abundante, porque o vosso trabalho não será vão no Senhor. Então continua persistindo, continua perseverando. Deus irá encher a igreja nesse último dia, que clama e pede pelo genuíno avivamento. Oh, bendito seja o nome de Jesus. As marcas da imaturidade, Paulo lista 3 específicas. Fala como criança, enépios no grego, refere o modo de se comunicar. Fala infantil, egocêntrica, barulhenta,
sem filtro, impulsivo, frequentemente ferina. De repente alguém te dá uma palavra, de repente você dá aquela palavra mais dura ainda. Então. A pessoa fala um monte para você, você descasca a pessoa como se fosse um abacaxi. Você diz, então é assim. Agiu como infantil. É virar a face, não é? É você, como que diz? Resistir, o diabo é isso. E ele fugirá. E pensa numa coisa, a Bíblia diz que Jesus sofreu afronta. Sabe o que Jesus sofreu afronta? Desprezando a afronta por nós. Tu não és o Cristo? Desce daí. Tu não és? E riam dele, batiam nele, cuspiam nele. Tu não és. Mas suportou por nós. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus sofreu. E a Bíblia diz, como ovelha muda ao matadouro, diante dos que os tosquia, não ousou abrir a sua boca, mas como ovelha muda foi conduzida ao matadouro, para o destino certo, que era se entregar pela igreja. Então, meu irmão, aguenta firme a afronta. Não queira tirar satisfação, irmão, porque eu sempre digo, irmãos, se nós sair do Espírito, não vai prestar não, irmão. Não presta não. Não vai prestar. Como lá, vamos de Bíblia. Lembra de Jesus quando falou para Pedro? Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembra? Fica aqui, 6 horas aqui, tá bom? Imagina um Deus pedindo oração no Getsemane. Tá lá os 3. Mas 6 horas por mim, tá? Que eu vou ali. Ali é mais estreito. Vocês não podem ir lá, mas fica aqui orando. Intercede por mim. Imagina um Deus pedindo oração. De repente, os 3 lá pega no sono e fica babando. De repente, os soldados chegam. Judas o beija, indicando quem era Jesus. Esse aqui que é o Cristo. Aí Malco vai lá e de repente Pedro se levanta, o Pedrão que não vigiou nadinha e entrou num problemão. Pega da espada e corta a orelha. Assim às vezes a nossa vida, tomamos decisões no impulso. E quando vai ver, oh meu Deus do céu, Senhor, sangue de Jesus, tem poder, tem misericórdia. Aí para se humilhar é um problema. Para se humilhar, oh Jesus, é terrível, porque no momento, o calor do momento, e se a gente tivesse refletido, não é contar até 1000 ou 100, é refletir, como a Bíblia diz, pensar, analisar, e aí tomar a decisão certa, falar na hora certa. Eu falo, irmão, por experiência própria, quantas das vezes eu falei na hora errada, e eu falo, meu Jesus amado, que problema que eu entrei. Por isso que a Bíblia diz, tudo há um tempo determinado debaixo dos céus. Há tempo de plantar, há tempo de colher o que se plantou. Olha, qual é a semente que nós estamos lançando? É a semente da gratidão, do amor, da comunhão, de ter paz com toda, a santificação sem a qual ninguém vem a Deus? Ou é aquele sentimento, aquela sementinha de rancor, de raiva, de ódio, eu não suporto? Se tivesse essa semente, colheitas também serão concernentes à semente lançada. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quando fala do coração, fala das nossas emoções. Estamos estudando na escola dominical. Corpo, alma e espírito. O homem é tricótomo. Corpo, alma e espírito seja irrepreensível até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja irrepreensível, é todo o corpo. Deus só quer a minha alma e meu corpinho. Não, Ele não quer não. Ele quer você totalmente. Ele não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. O diabo até divide você com Deus, mas Deus não diz, eu quero você por inteiro, completo. Por isso que integridade, ou inteiro, ou inteireza, é isso, é completo. Por isso que a Bíblia diz que Jó era íntegro. Não é que Jó era santo, era um semideus, não, era que Jó era íntegro. É aquela pessoa que priorizava sempre as coisas de Deus. Tinha falha como todo mundo tem. Como diz Elias, a Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões. E aí muitos dizem, porque Elias era fora da curva. Não era fora da curva, irmão. A Bíblia diz que ele era homem como eu e você. O que diferencia Elias da gente é a nossa entrega com Deus. Qual é a nossa entrega para Deus?
Falava como criança? Refere-se ao modo de comunicar-se? Sabe aquela infantilidade toda a vida que não muda, mentalidade velha, que não cresce? É impossível. Aí 1 Coríntios 1, 11 e 12 diz assim: meus filhinhos, ou meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, de que há divisões. Olha que interessante, Paulo dizendo, né? Entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, outros de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? O que Paulo está se referindo com a infantilidade desse povo de Coríntio? Diaconisa Heloísa. Imagine, tinha um grupinho na igreja. Aí eu sou de Paulo, o outro dizia: eu sou de Paulo. Paulo é mais eloquente. A outro dizia: eu sou de Apolo. Apolo é mais. Aí outro dizia: eu sou de Pedro. E outro dizia: eu sou de Cristo. E a pergunta é: porventura foi Paulo que morreu na cruz? Ou foi Jesus? Por isso que eu sempre digo, irmão, sempre eu digo, na igreja não pode ter partidarismo. Porque eu gosto mais do grupinho X, do grupinho Y. Não, aqui não tem partidarismo. Amém? Sempre defendi, quando o negócio pegava, alguma fofoca, nós já cortava pela raiz, porque o mal você se corta logo. Não deixa crescer, não. Não pode deixar as ervas daninhas crescerem, tem que cortar. Aqui nós somos de Cristo, você é de Cristo. Quando perguntar, você vai aonde? Eu vou na igreja de Jesus Cristo, lá que o pastor Erivan dirige. A igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Não, irmão, o dono da igreja não sou eu. Mateus 16, 18. Perguntaram certa feita: quem diz os homens que eu sou? Pedro. Ah, Senhor, uns dizem que tu és o Elias, tu és não sei o quê, tu és não sei o quê. E aí Jesus dirige a Pedro: Pedro, o que tu dizes que eu sou? Aí Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai olhar para Pedro e disse: disseste bem, porque tu és Pedro, e Pedro no grego quer dizer pedra ou partícula de pedra. Sobre a revelação que você teve, não é sobre Pedro, porque eu vejo algumas traduções, as pessoas dizendo foi sobre Pedro. Não é sobre Pedro. Pedro não é a pedra fundamental da igreja. A pedra fundamental da igreja é Jesus de Nazaré. A igreja está de pé por causa de Jesus. Aleluia. A igreja triunfa por causa de Jesus. A igreja é mais que vencedora por causa de Jesus. Pedro, te digo que tu és Pedro, no grego Petros, ou partícula de pedra, ou seja, você é frágil, mas sobre a revelação que você teve de mim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ô irmão, o dono dessa igreja é Jesus. Por isso que eu falo: ô Senhor, responsabilidade é grande, irmão. Vamos lá, já esquentou, irmão. 1 Coríntios 3, 3-4 diz assim: porque ainda são carnais, falando para o povo de Corinto, ó. Ô povo abençoado, né? Olha que interessante, irmão. O povo de Corinto aparentemente era tão espiritual, sabe aqueles crentes que tinham todos os dons, mas era tão infantil. Sabe aqueles crentes emocionados que não agia racional. Vocês ainda são carnais. Tinha todos os dons, mas era carnal. Como é que pode, irmão? Uma igreja, pastora Simone, ser uma igreja ter todos os dons e ainda ser carnal? Pastor, mas que é difícil entender um negócio desse. Era o povo de Coríntio. E Deus não quer pessoas entusiastas. Deus não quer pessoas emocionadas. Deus quer pessoas amantes da sua palavra. Pessoas que saibam quem Ele é de fato. Se Ele fizer, glória a Deus. Se não fizer, glória a Deus do mesmo jeito. Aleluia. Se fosse perguntar para Jó: ô Jó, o que você diria de
de Jesus, ele diria: eu sei que o meu Redentor vive. Se fosse para dizer para João: ô João, o que você diz de Jesus? Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ô irmão, quando a igreja entender isso, que Jesus, ele é tudo em todos, que Jesus é aquele que pega o homem lá do monturo e transforma, levanta e faz um pregador da sua palavra. Você crê nessa noite que Deus ele pode te levantar nessa última hora da igreja e usar como instrumento? Oh, bendito seja o nome de Jesus. Porque ainda são carnais, porque visto que a inveja, olha que interessante, irmão. Isso aqui, inveja, é obra da carne, tá? A inveja divisões entre vocês. Não estão sendo carnais, agindo como mundanos ou como carnais? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos ou carnais? Olha que chamada, né? Ô irmãos, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ô irmãos, eu falo sempre, eu vou falar a palavra do apóstolo Paulo, eu repito as mesmas coisas para que vocês não esqueçam. A única razão de você estar aqui nessa noite é Jesus. Tem que ser Jesus. Se não for Jesus, eu vou lá para ver o amiguinho. Eu vou lá para ver, quem sabe eu arrumo uma namorada, né? Quem sabe eu arrumo um casamento. Aqui não é lugar de casamento. Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de comunhão. Aqui é lugar de ouvir a palavra. Aqui é lugar de santificação. Aqui é lugar de entrega. Aqui é lugar de nós reunirmos num só Espírito. E como igreja, nós adoramos o único Deus verdadeiro. Ele pode preparar tudo isso que você precisa. Maturidade se expressa em uma fala edifica, cheia de graça e verdade. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que ouvem. O que é palavra torpe? É quando eu ajo de má fé com meu irmão. Eu ajo de má fé com meu irmão com a palavra de alto, pensando, maquiavélica, com a mente perturbada. E o que eu devo fazer? Eu tenho que agir, irmãos, com espírito de mansidão, para edificar. Embora às vezes, aparentemente a palavra seja dura, mas em amor. Olha, é assim, é assim, é assim. Não apontar e já dizer ou destinar alguém para o inferno, mas dizer: olha, o caminho é assim, em amor, porque o amor também corrige, o amor também disciplina. Hoje muitos não conseguem entender a disciplina. A disciplina é para nos curar, irmãos. Se eu perguntar aqui, quem gosta de ser chamado a atenção? Levanta a mão. Mas agora vamos lá para a Bíblia. Mas quando alguém chega a você e diz assim, ô irmão, eu estou falando, a gente às vezes não aceita a disciplina, a correção, quando é áspero, parece um coice, né? A gente chega já chutando tudo, quebrando tudo. Aí, irmão, quem que vai, né, suportar? Mas quando você chega e fala: não, filho, é assim, a palavra de Deus diz assim, olha e tal, a pessoa vai aceitar. Quantas das vezes de tomar decisões, e a pessoa fala: pastor, né, você não poderia fazer assim? E eu começar a parar, analisar e pensar: é verdade. Só que a gente está acostumado, irmão, a gente pensa que é o dono da razão, e não é, meu Deus do céu. Se eu estou errado, irmão, uma coisa que eu sempre peço a Deus: Senhor, não me deixe pensar que eu sou alguma coisa. Quando eu estou errado, eu falo: não, eu estou errado mesmo, eu preciso mudar, preciso ser mais crente. É isso a vida cristã. A gente tem que parar de ser aquela criança birrenta. Porque se não fizer do meu jeito, não, irmão. Quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Agora eu cresci, amadureci. Vocês estão entendendo? Senão vamos começar de novo, hein? Ainda vai ter 10 horas, misericórdia.
A maturidade expressa nenhuma palavra torpe, com a intenção de machucar o nosso irmão, mas porque a Bíblia diz assim que quando vos reunir tem salmo, tem doutrina, tem cânticos espirituais, exortação. Exortar é você chamar a atenção em amor, irmãos. Palavra dura nunca matou crente. O que mata é o coração resistente. O que mata é o pecado. As pessoas dizem, é palavra dura. Não, palavra dura cura. Quem quer cura? Agora, se a pessoa quer viver uma vida totalmente como criança, que não cresce, não amadurece, infantil em tudo, não. Colossenses 4,6, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Olha que interessante, temperada, é o crente tempero, né? Tem crente tempero aqui? É o crente temperado, irmão, moderado, é analisar, pensar, não é aquela pessoa grossa, né? Eu nasci assim. Ô irmão, uma pessoa que está na igreja dizer que nasceu assim, não é porque eu falo, não nasceu de novo, não é possível um negócio desse. Como diz o mineiro, não é possível, né? Um trem desse, não é possível. Não, eu sou assim. Não. No dia que tiver um encontro com Jesus, muda, irmão. Não tem como, eu não acredito. Alguém que teve um encontro com Jesus continua sendo o mesmo estúpido, me perdoa a palavra, ignorante. Não acredito. Paulo era isso. Lá atrás, Saulo de Tarso assolava a igreja. Aí o dono da igreja diz, você é machão mesmo, né? Você é machão. E a Bíblia diz, se não me fala memória, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que o dono da igreja apareceu em um clarão para Saulo e ele caiu. Tem muita gente que precisa cair do cavalo para entender que Deus, Ele é Deus, irmão. Aleluia, que Deus é aquele que manda, Ele estabelece, aquele que abate, aquele que levanta, aquele que humilha, aquele que pensa ser alguma coisa, aquele que levanta o humilhado, dá graça ao humilde. É Ele, irmão. Eu mandei para um irmão esse dia, eu acho, um camarada, ele era policial, ele era de alta patente. Ele não respeitava, ele gostava de como que diz, de pisar nos crentes. Camarada soberbo. Só que Deus é Deus, irmão. Um dia Deus falou com ele usando uma criança de 9 anos, uma menininha. E ele pensa no cara ruim, porque ele pensava que ele era militar e lutava e tal. Diácono Alex. A menininha, um dia Deus falou para ela, vai lá e fala para ele que eu vou quebrá-lo. Aí ele, meu Deus, eu vou quebrá-lo. E aí a menininha chegou lá, falou, eu preciso falar com o senhor. Ele diz, o que você quer, menina? Deus manda falar com o senhor. Que esse Deus descrente, aquela ignorância, sabe? Sabe aquelas pessoas que Deus é tão poderoso. Aí o camarada pensando que era a última bolacha do pacote, né? Que sempre a última bolacha se quebra, né? A menina apontou o dedinho para o rapaz e falou, Deus vai te quebrar. Que nada. E passou seu tempo. Aí ele foi um dia fazer lá um treinamento, ele caiu. Caiu lá de uma altura que eu não estou lembrado agora. E aí o médico falou para ele, agora você vai ter que ficar na cadeira de roda. E aí ele lembrou da profecia da menininha, que Deus ia quebrar. Ele falou, meu Deus do céu. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus, Ele quer que o povo venha por amor. Jeremias vai dizer assim, que Deus, Ele tem o melhor para o seu povo. Eu tenho um pensamento de paz, Jeremias 29:11, assim, ó. Esse que pensamento tenho acerca de vós, eu tenho um pensamento de bênção para vocês, e não de mal, para dar o fim que desejais. Só que ele vai dizer um detalhe, ó. Então me achareis e me encontrareis, quando vocês buscar de todo o vosso coração. E sereis achados de mim, diz o Senhor. Para alguns tem essa sensibilidade que aquela terra é os 4 solos que eu citei esse dia.
É aquela terra fértil que quando você lança a semente já germina, cresce, absorve e dá fruto. Mas tem algumas sementes que caem no meio dos espinhos, os espinhos representam a vida, sufoca, e aí não tem, às vezes muitos não têm força para vir para a igreja, porque o mundo, as aves de rapina. Mas que dera que nosso coração seja essa terra fértil. Quando a palavra, como eu estou pregando aqui, ela venha cair no coração e venha produzir vida, força, aleluia, entendimento, que Deus não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. A Bíblia vai dizer, irmãos, nos livros dos evangelhos, quem é o pai que tem um bom senso de pegar o filho pedindo um peixe, ele dá uma serpente? O filho dizer, pai, eu quero um pão, ele dá uma pedra. Oh, irmão, assim é o nosso pai. Oh, meu Deus do céu. Imagina Deus ter o melhor para você. Agora eu pergunto nesta noite, responda você aí no seu coração. O teu coração está aberto para essa semente da palavra? Como diz o salmista, esconde, Senhor, a tua palavra no meu coração. O mundo convidando para pecar, e aí você dizendo, não, eu sou de Jesus. Os amigos na faculdade, no trabalho, aonde for, dizendo, olha, vamos curtir a vida, você é muito jovem, lá é muitos, os crentes é tudo quadrado, e aí você diz, eu amo Jesus, Jesus ele é tudo para mim. A maior riqueza do homem não é ter dinheiro. A maior riqueza do homem é ter Jesus. Como diz um louvor antigo, quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem, não tem nada. Eu não sei por que essa palavra, mas Deus tem um endereço nesta noite. Olha que interessante. A maturidade tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, quem conheceu a mente do Senhor e que eu possa instruí-lo? Bom, isso aqui é lindo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas vamos lá. Quem tem a mente de Cristo faz o quê? Pensa nas coisas de cima. Colossenses capítulo 3. Mas buscais as coisas de cima, porque Cristo está em cima à destra de Deus. Oh, irmão, quem é de Cristo tem a mente lá em cima, anda na terra, mas tem a mente no céu. Anda aqui na terra, mas tem a mente no céu. Vou repetir, nesta noite, tem a mente lá em cima, e nessa terra ele só é um peregrino. Eu sinto graça de Deus nessa noite. Como diz o louvor, sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudade do meu lar, onde vou morar. Ô irmão, nós somos peregrinos. O apóstolo São João diz assim, um pouco ao de tempo, o que há de vir, virá, não tardará. Suporta, afronta, aguenta, aleluia, persevera, suporta, afronta, que logo ele vem nos levar para ele mesmo, como ele diz em João 14, não se turbe o vosso coração, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Nós, porém, temos a mente de Cristo, amém? Diga assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Pensar nas coisas de cima e não nas coisas das terras. Olha que lindo. Pastor, não tem como, pastor, é uma luta travada, pastor. Só Jesus. Pensa nas coisas de cima, crente. Pensa nas coisas do alto. Pastor, vamos falar que eu sou doido. Irmão, deixe que fale, irmão.
Deixe que fale. Faça seu trabalho lá no trabalho, mas com a mente lá em cima, dizendo: daqui um dia desse, Jesus vai vir me buscar e vai me levar para Ele mesmo. Você pensa nisso, irmão? Ou será que só eu que penso nisso? Fico viajando, né? Eu já viajei para o mundo todo já, Sidney. Todo dia eu viajo, sabe? Eu penso longe. Não pago nada, né? Glória a Deus. Vamos lá para não terminar. Raciocinava como criança. O que é raciocinar? É a faculdade de calcular, de ponderar, de chegar a uma conclusão lógica, pensar. Não é assim? Quando você está conversando com seu filho, olha, filho, é assim, assim, assim. E aí seu filho: é verdade, mamãe. É assim que é a vida, é conversar, raciocinar, pensar, analisar, para que a gente não venha entrar mais em conflito. O raciocínio infantil é simplista, superficial, incapaz de entender as coisas profundas. Por isso que a Bíblia diz que os carnais não conseguem entender as coisas espirituais. Quem anda só com a mente na terra não consegue entender as coisas do céu. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, para aqueles que duvidam, para aqueles que não crê, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia. Eu nunca fui ao céu, mas eu anseio de um dia estar lá. Por quê? Porque, aleluia, eu sou, aleluia, nascido de Deus. E quem é nascido de Deus vence o mundo. Você pode dizer para alguém assim, ó: quem é nascido de Deus vence o mundo. Agora, ó que lindo. Qual é a vitória que vence o mundo? A vossa fé. Por isso, o 3 âncora do cristianismo: permaneça em vós a fé, a esperança e o amor. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é prova do que se espera. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. A esperança é mais ou menos assim: o mundo dizendo: vocês são tudo louco. É igual no tempo de Noé, que casava, se dava em casamento, e ele dizia: você está maluco, rapaz? Você vai fazer esse grande barco aí, nunca choveu na terra. E aí ele continuou pregando 120 anos. Eu estou pregando há alguns anos, 20 anos, e já às vezes dá vontade de parar. Ele está pregando há 120 anos, dizendo: você se arrependa, que vai vir um grande dilúvio. Tá de brincadeira. E ele continuou pregando. Por quê? Porque tinha uma esperança viva dentro do coração. Agora, para melhorar, a esperança não traz confusão, mas agora o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. Oh, meu irmão, então fica firme, tenha fé, tenha esperança e permaneça firme no amor de Deus. Hebreus 5, 12 a 14 diz assim: de fato, embora esta é a altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Ó, Paulo dizendo aos Coríntios. E não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos. Ou eu vou traduzir: o alimento sólido é para quem é maduro, para quem não é menino mais, para quem não é criança mais. Nessa noite, seja maduro, seja maduro, não seja infantil, seja maduro. A ação, ó que lindo, a maturidade exercita suas faculdades para discernir o bem do mal e testa todas as coisas. Por isso 1 Tessalonicenses 5, 21. Mas ponham à prova, em outras palavras, examinem todas as coisas. Fique com o que é bom. O que quer dizer isso? Ele está dizendo: olha, vocês analisam, nem tudo que reluz é ouro. Ponham à prova e retém o que é bom, porque o que não é de Deus, coloca pelo caminho. O que edifica, guarda.
Por isso que nós estamos num tempo que a gente tem que analisar, irmão. Uma hora eu vou trazer aqui, falar sobre os bereanos. Hoje eu estava lá com um monte de gente e falei, Jesus, e aí, qual o Senhor? Me dá a graça. Os bereanos foram os crentes que Tessalonicenses não receberam a palavra, esculhambou Jesus, e os bereanos, a Bíblia diz que a mensagem chegou, e eles aceitaram de tão bom grado, que desceu o coração deles. Só que tinha um detalhe, enquanto Paulo está pregando, é igual vocês estão olhando para mim assim, olha que bonito, ó. Enquanto Paulo estava pregando, os bereanos estavam... A Bíblia diz que eles foram mais nobres do que o povo de Tessalônica. Eles analisavam tudo. Eles não eram críticos de culto, mas ele analisava tudo. E na medida que eles analisavam e a palavra ia confirmando, ele, glória a Deus. Eles cresciam. Isso é crente maduro. Não é porque eu estou pregando aqui que você vai aceitar tudo. Analisa em nome de Jesus e cresça espiritual como homem, como mulher de Deus, que ouve a palavra do Senhor Jesus e entende pelo Espírito na alma. Não é pessoa só emocionada que não entende nada. E como que foi o culto? O pastor pregou lá. E qual foi o tema? Eu não sei. Mas você não foi no culto? Eu estava lá no culto. Não, você foi para a igreja, não foi para o culto. A diferença de vir para o culto e vir para a igreja é que quando a gente vem para o culto, a gente vem, entende o que foi falado, pelo menos, né? E o que foi pregado? Olha, a palavra foi assim, foi assado, foi assim, foi assim. Não vai lembrar de tudo, né, irmão? 50 minutos falando, uma hora falando, ninguém vai guardar tudo. Mas você, não, a palavra foi assim, olha, Deus, isso é raciocinar, isso é guardar, é ter atenção. Quem está entendendo diz amém. Vamos terminar, irmão, eu vou terminar. Sei que vocês estão cansados, mas a minha esposa fala, Irivan, para de falar que você... É um pecado que eu devo, viu? É um pecado, irmão. Eu vou confessar. Presbítero Wilson. Não é, irmão? Quando eu começo a falar disso aqui, parece, ô Jesus. Se eu for pregar lá na África, aí eu vou ter que pregar 5 horas, imagina? Aqui eu prego 1 hora, né? Às vezes vocês ficam enfadados, imagina lá 5, 6 horas, dizendo, e o povo dizendo, prega mais, pastor, nós queremos ouvir. Eu falo, não, eu não quero mais não. Mas eu estou já treinando para lá, né? Imagina 5 horas e o povo sedento. 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Aquela multidão de gente para ouvir a palavra. Ai, como eu queria que você tivesse uma experiência assim. Aí vocês falam, pastor, tudo que você falava lá, olha. Porque o povo sedento da palavra de Deus. Isso é fome e sede de justiça. Nunca foi, não é falta de pão, é falta de sede e de fome. Quando nós despertar para isso aqui, irmão, a nossa vida vai ser uma vida tão de alegria. As provas vai vir, você fala, meu Deus, eu tive difícil, essas provas, esses probleminhas, Diaconisa Luísa, aí as enfermidades vêm, você diz, essas coisinhas aí, essa luta, vamos para a Bíblia? Paulo vai dizer assim, porque essa leve e momentânea tribulação, não, você perdeu da glória, produz para mim um peso muito excelente de glória. Ô irmão, vamos lá, qual era? Eu tenho que terminar, Jesus. Qual era a leve e momentânea tribulação, diácono Alex? Tá pregando em praça pública e levar um tapão no meio do rosto, ser esbofeteado, a ponto de olharem para Paulo e dizer, morreu, desmaiado. E ele vai dizer, presbítero Wilson, olha para mim. Essa leve momentânea, pregando em praça pública, apanhou. E essa leve momentânea, se é eu, fala, quero saber mais de crente de nada, Jesus. Por quê? Porque a palavra estava dentro dele, dizendo, eu posso perder a minha vida. Aí ele vai dizer, eu não tenho minha vida por preciosa. Por quê, Paulo? Porque para mim o morrer é ganho e o viver é Cristo. Em nome de Jesus, igreja, quando você entender, aleluia, o que é o Evangelho, você vai viver o sobrenatural de Deus. As provas não vai te parar, as lutas, enfermidade, calúnia, seja o que for, não vai te parar. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado no meu coração. Eu sinto graça de Deus nessa noite. Aleluia. Pega aí na tua alma. A maturidade é um processo coletivo de todos. Olha que interessante. Que tem como alvo Cristo. Envolve doutrina sólida, conhecimento do Filho, o caráter,
e verdade em amor. E eu concluo dizendo, 1 Coríntios 3, 1-3, irmãos, eu não pude falar a vocês como os espirituais, Paulo dizendo aos coríntios, mas como carnais, como crianças em Cristo. Meu Deus do céu, o povo infantil. Paulo está dizendo aos coríntios, como ainda não são carnais, pois visto que há inveja em vocês, olha que infantilidade, divisão entre vocês, não estão sendo carnais. Mais ou menos assim, vocês param com isso, esse negócio da igreja, esse picuinha, esse trem todo aí, gente. Porventura vocês não são carnais, há inveja em vocês, divisões. Para com isso. Graças a Deus que aqui não tem, graças a Deus, né, Jesus? A evidência da imaturidade é criança, comportamento carnal, o maduro se distingue, comida sólida, ensinos profundos, porque sua vida prática a unidade. É isso que nós estamos pregando aqui. É uma comida sólida, é uma comida que fortalece, é uma comida que nutre a fé e o fortalecimento espiritual através da palavra, que nutre para você, aleluia, continuar olhando para Jesus, dizendo: as lutas não são nada, as lutas não vai me parar, porque eu sou mais que vencedor. Você não vai ficar olhando como aquele crente dizendo: ai, coitadinho de mim, eu nasci para sofrer, eu nasci para ser um zero à esquerda. Aí você vai olhar para a Bíblia dizendo: em Cristo eu sou mais do que vencedor, por aquele que me amou. Ei, irmão, você não é vencedor, você é mais que vencedor. Tem mais que vencedor aqui. Eu sinto graça de Deus nessa noite. Bendito seja o nome de Jesus. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo costume têm as faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas do mal. Você percebe, você é espiritual, meu irmão. O mal está vindo, você diz: não, isso aí é coisa do maligno, não é possível. Tem coisa que parece ser bênção, você diz: não, isso é laço, é muita bênção, não é possível um negócio desse. Sabe por que a gente fala assim, irmão? Eu quero parar. A gente fala assim porque a gente pensa que às vezes tudo que os problemas da vida, a gente pensa que é tudo que o diabo, e às vezes não é. Às vezes é algumas lições que Deus está nos instruindo, nos ensinando, e a gente dá paternidade tudo ao diabo, né? Quando na verdade o infeliz não tem nem a chave do inferno. Porque Jesus diz em Apocalipse: comigo está a chave do inferno e da morte. Ele nunca perdeu. Aí quando vem o lação do adversário, o diabo dizendo: agora eu vou lá. Aí ele vai dizer que foi Deus. Deus que deu. E às vezes é o lação, o diabo está dizendo: eu vou pegar ele, vou pegar ela. E às vezes lá a prova, Deus está dizendo assim: ó, o caminho é por aqui. Só que aí você está tão desnuviado com tanta coisa, você diz: não é aqui. E o diabo vem. De repente, quando você vai ver, é um lação do inferno. Mas aprenda que as aflições às vezes é Deus te conduzindo para o centro da vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. A prova não é para te matar. A maturidade é forjada na fornalha das provações. É um processo que exige perseverança. A maturidade espiritual não é sobre quantos anos você tem na fé. Eu tenho 30 anos de crente, eu quero saber disso. Não quero dizer isso. Mas sobre quantas coisas de criança você deixou para trás por amor de Cristo. Aleluia. E ao próximo. Eu fazia isso, agora eu sou uma nova criatura. E você começa a fazer algo diferente, porque você é um maduro na fé. Você cresceu. A metáfora da troca de roupas. Imagine uma pessoa tentando usar a mesma roupa que vestia aos 5 anos de idade. É ridículo, não é? Imagina agora eu com 42 anos, pegar uma roupinha minha lá do passado e falar: não vou vestir isso aqui. Não, é ridículo, não tem como. É desconfortável, não é? Só para você entender. Da mesma forma, Deus nos chamou para despir
das coisas do passado, dos trapos da imaturidade, fala, pensamento, raciocínios infantis, vestido uma nova natureza, que é criada semelhança de Deus. Vou repetir nessa noite: quando a antiga maneira de viver, aleluia, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado à semelhança de Deus, em justiça, santidade, provenientes da verdade. Oh Jesus, que lindo isso aqui, sabe, despir. Agora eu sou uma nova criatura, porque a minha mente está renovada. 2 Coríntios 5,17, assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passou e tudo se fez novo. Eu vou ter que concluir, irmãos, porque não vai dar. Se coloca de pé. 9h15, né? Não vai desviar não, né? Se coloca de pé. Vamos, e eu concluo aqui. Aleluia. A imaturidade espiritual é empilhar bloquinhos de experiências religiosas sem alicerce. É a religiosidade. É aquela mentalidade religiosa. Porque eu já fui muito assim, hoje não, irmãos. Falei: Deus, eu quero viver a tua vontade, Pai. Eu quero entender aquilo que o Senhor tem para a minha vida. É largar aquele bloquinho cheio de coisas, cheio de religiosidade. E Deus não quer pessoas religiosas. Deus está em busca de verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e verdade. Por isso 1 Coríntios 3:10-15, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor ou arquiteto, lancei o alicerce e outro constrói sobre o fundamento. Contudo, vejo que cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Agora, se alguém constrói sobre o alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fêmur, e sua obra seja mostrada, porque o dia trará a luz. Pois alguém construiu e permanecer, esse receberá recompensa. Se é uma possibilidade que alguém construir e queimar, esse sofrerá prejuízo ou detrimento, contudo será salvo como alguém que escapa. Para terminar, o que quer dizer isso? Se a nossa obra for na condição de palha, no juízo, não é um juízo de condenação, mas um juízo de avaliação das nossas obras. Qual é a avaliação? Vai colocar minhas obras lá. E qual é a consistência? Tem que ser verdade. Eu fiz para me aparecer, para ter status, fama. Se eu fiz isso, vai ser queimada a minha obra. Não serei salvo, mas não tereis recompensa, ou não terei galardão. Mas se a minha obra foi feita sem eu ficar, como que diz, né, um provérbio, o que a mão direita faz, a esquerda não tem conhecimento. Tudo que eu fiz, por isso que, irmão, lá no último dia vai ter uma surpresa. Eu falava para alguém esse dia: no último dia vai ter uma surpresa. Tem gente que vai, a coroa vai brilhar, sabe por quê? É pessoas que fizeram a obra no anonimato. É pessoas que limparam a igreja. É pessoas que evangelizaram, brilharão como o sol. Mas aqueles que estão querendo aparecer, vai fazer como diz no Salmo: murchará como a verdura, não terá recompensa. É um dia de surpresa. Por isso, faça para Deus. Se você fizer para Deus, mesmo que a terra olhe e diz assim: não reconheça, o céu está reconhecendo você. Feche seus olhos.